Fala pessoal, estou aqui com o Charo, assessor de investimentos na Valor também. É um cara que já trabalhou na nossa mesa de renda variável, inclusive foi premiado agora, né, como a mesa número um. Número um do Brasil, né? Foi um ano maravilhoso, que é um acúmulo de muito trabalho ao longo de muitos anos para chegar nesse ano que a gente foi reconhecido, né? Legal. Como empresa e como equipe, né? Porque eu participei ali do processo, eu sei que realmente a gente rala pra caramba ali. Redução de erro operacional, os produtos, né? Melhorias em diversos níveis, né? Desde erro operacional a, um melhor, a maior qualidade de controle das operações, a uma gama de atividades também, de estratégias que a gente conseguiu acoplar, né, para atender diversos tipos de perfis, né? Então, realmente, a gente vem evoluindo bastante ali, há um tempo. Exato, e hoje atua como assessor de investimentos, né? Uma carteira considerável aqui na Valor também. E tem um conhecimento muito grande em renda fixa também, que é um tema que a gente vai abordar aqui no no nossa, nosso Nosso bate-papo, bate-papo. né? No nosso café, tá até tomando um cafezinho aqui. Vamos que vamos. Então, vamos, até para esclarecer para o pessoal com relação à renda fixa, trazendo aqui algumas classes, né, produtos que existem hoje na renda fixa, saindo lá desde a poupança dos bancos, né, indo até a marcação a mercado, que é inclusive um vídeo que a gente já fez aqui no YouTube também. E aí, aproveitar para passar um pouquinho nessas classes aí, pessoal, tá na mesma página aqui. Maravilha, vamos lá. Bom, a renda fixa eu diria que hoje é a classe de investimentos queridinho do brasileiro, né? A gente passa por um cenário de Selic muito alta, né, Marcel? Já tem alguns anos, desde o pós-pandemia ali, a gente não viu a Selic, né? A Selic só subiu desde então, teve pequenos momentos de correção como no ano passado, agora em 2025 a gente chega no topo, né, que é 15%. Então acaba que nesse cenário o investidor ele busca sempre formas mais conservadoras, formas de ter uma estabilidade aí no fluxo de retorno dos investimentos, e é a categoria vigente para essa janela que a gente passa, né? Só que pelo que eu acompanho, pelo que eu vejo, né, de clientes que eu começo a atender, ou clientes ou amigos mesmo, né, que me abordam para poder fazer perguntas, e você passa muito por isso, né? Você sabe como é que Com é. certeza. Né? A gente recebe muita pergunta, tipo, o que é um CDB? O que é uma LCI, LCA? O que é um pré? É melhor investir num CDB ou num pré, né? Então, assim, tem essa mistura muito de categoria com indexador, né? E eu queria tratar um pouquinho desse tema hoje, né? Explicando um pouquinho que existe uma diferença, né? A gente pode olhar em duas partes, basicamente. A parte dos indexadores e a parte da categoria dos ativos de renda fixa. E renda fixa a gente pode traduzir como uma forma de você emprestar dinheiro para alguém. Emprestar dinheiro para uma instituição, emprestar dinheiro para um banco, emprestar dinheiro para uma empresa, por exemplo, emprestar dinheiro para o tesouro, né, que seria o caixa do governo, né, e receber uns juros por isso. Então, nada mais de forma bem simplificada, do que você emprestar o dinheiro para alguém e receber uns juros por isso. Agora, para quem você empresta esse dinheiro, é a classe, né, a categoria de investimento que você tem. Então, toda vez que a gente conversa, por exemplo, que a gente está emprestando dinheiro para um banco, a gente está aplicando num título chamado CDB, né, que é o certificado de emissões bancárias. O LCI e LCA Ou também, LCI e letra LCA, né, financeira. que são letras financeiras, que são títulos isentos de imposto de renda, que tem até então, né, isento de imposto de renda, pode ser que tenha alguma mudança a partir de 2026, mas são títulos que você está, de certa forma, emprestando dinheiro para o banco ele direcionar esse valor para uma linha de crédito específica, né? A LCI, por exemplo, é uma forma de um banco captar recurso para fomentar o crédito imobiliário. Né? Uma LCA é uma forma do banco captar recurso para fomentar o mercado de crédito para o agronegócio. E assim por diante. Então, sempre quando você empresta dinheiro para uma instituição bancária, você está aplicando num CDB, numa LCI ou numa LCA. Ou numa letra financeira, né? Que é como eu trouxe Ou também. numa letra financeira, perfeitamente. Né? Agora, quando a gente vai para a categoria, né, para a classe de emprestar dinheiro para o governo, a gente entra para os títulos ali do Tesouro, né, que é muito comum. A gente ouvir falar assim, tira o dinheiro da poupança e, no mínimo, coloca num Tesouro Selic, que você vai ganhar mais dinheiro. E, de fato, a gente vai ganhar mais dinheiro
com mais segurança do que a poupança. E poucas não, isso está cada vez mais difundido, mas é uma dúvida muito ampla ainda, né? Você emprestar dinheiro para o governo através de um Tesouro Selic te dá mais segurança do que deixar o dinheiro na poupança, né? Num banco conhecido, num grande banco. Por quê? O título do Tesouro, quando você empresta dinheiro para o governo, a gente considera que esse é um título soberano, que é o título de menor grau de risco de todos hoje no mercado brasileiro, né? Aí existe a possibilidade de você investir, né? Que a gente vai entrar nos indexadores, né? Mas você empresta dinheiro para o governo, ele vai te pagar uns juros. Esse juro ele vai ser indexado a um benchmark. A gente vai, para não misturar os termos agora, a gente vai entrar um pouco mais à frente, né? Mas saindo dessa linha de emprestar dinheiro para o governo, a gente pode emprestar dinheiro, por exemplo, para uma empresa privada, que aí a gente entra naquele mercado amplo de debentures, né? CRIs, CRAs, entre outros. Mas, de certa forma, é um mecanismo, né, de empresas captarem recurso através do mercado financeiro, através das pessoas, para poder utilizar o dinheiro dentro da própria empresa e desenvolver projetos, né, desenvolver áreas, enfim, gastar da forma que ela considerar mais interessante, né? Uhum. Então você está pegando seu dinheiro, por exemplo, e emprestando dinheiro para uma Vale quando você compra uma debênture de Vale. Uhum. E a Vale vai te dar um fluxo de juros de pagamento ao longo de um certo período, né? Nesse processo. Então a gente já tratou das emissões bancárias, das emissões do Tesouro, né? Uhum. E das emissões dos créditos privados. Tem alguma que ficou para trás que você queria comentar? Basicamente essas três classes mesmo, assim, principais, né, para o pessoal Isso. saber. Aí tem a renda fixa internacional também, né? Isso. Mas aí, vamos falar um pouquinho, começando aqui com o Brasil, né? A gente vai até ter vídeo da área internacional, a gente explora um pouquinho isso mais lá, né? Perfeito. Mas aí, então, a gente tem essas, basicamente, três classes e existem os três indexadores, né? Que é o que você já começou a tratar, que justamente vão dizer como esses ativos vão render, né? Como é que eles vão rentabilizar. A gente tem o pós-fixado, pré-fixado e indexado à inflação, basicamente. Isso aí, que são os títulos híbridos. Híbridos, exato, que tem a parcela de inflação mais uma taxa fixa. Então, no pós-fixado, né, esses ativos eles vão seguir um índice, um benchmark, como você falou, uma referência, né, que normalmente o mercado privado ali é o CDI, né? Isso, é o mais famoso. Né, nos títulos públicos, os pós-fixados vão seguir a Selic, né, que é uma outra taxa do mercado de títulos públicos. A Selic e o CDI são sempre muito próximos, né? O CDI um pouquinho abaixo, né, da Selic. E aí, então, nos pós-fixados, tanto nos ativos, emissões bancárias, ou crédito privado, os pós-fixados, eles vão seguir, de certa forma, essa taxa de juro, né? Isso. E no título público, você tem lá o Tesouro Selic, que vai seguir a Selic, que é um pouquinho acima do CDI normalmente. Depois a gente vem para os pré-fixados, né, que são os ativos que têm uma taxa fixa, né? Você contrata, vamos dizer assim, uma taxa fixa que você vai ter naquilo ali. As pessoas às vezes têm uma percepção de que contratar uma taxa fixa é mais seguro, né, porque você sabe o quanto você vai ganhar, mas é importante a gente saber que existe inflação aí no jogo, né? E a inflação é algo que cabe ao Banco Central ali pela política monetária, né? Equilibrar os pratos aí. Esses pratos, a balança entre inflação e crescimento da economia, né? E ele atua por meio da taxa de juros, né, para fazer esse controle, né, principalmente. E aí, se a inflação, por exemplo, subir, né, acima dessa taxa pré que você contratou, na verdade, você está perdendo dinheiro com o tempo, né? Exatamente. Então, o pré-fixado, você sabe quanto você vai ganhar, mas em termos de rentabilidade real, que é acima da inflação, né? Então existe a rentabilidade nominal, vamos supor, comprei um título pré-fixado de 14%. Essa é a rentabilidade nominal. A real vai ser o quanto que isso rende acima da inflação. Então, se a inflação, por exemplo, for 4%, você está ganhando 10% no título de 14%, né? Exato, porque a inflação ela vai corroer o valor do seu dinheiro com o tempo. Então, o quanto você está ganhando acima dessa corrosão, né, que é a inflação. O pré-fixado, a gente pode explanar um pouco, mas das três categorias, é que envolve o maior grau de risco por conta disso, né? Enquanto a gente tem taxas flutuantes no pós-fixado, como você comentou,
e vai falar dos títulos de inflação na sequência, o pré-fixado é uma taxa fixa, né, contratada. Então, se a economia mudar ao longo dos anos, né, e você comprou um título, por exemplo, para 3 anos, ou para 2 anos, ou para 10, enfim, quanto mais tempo, maior o risco. Então, você tem ali uma taxa que ela pode ficar defasada pelas condições da economia. Por isso que muita gente acha que eu vou prefixar para ter a certeza que eu vou ganhar tanto. Veja bem, esse tanto pode ser que não seja o valor que você gostaria se você Valor considerar, né, a inflação do E a gente período. já teve casos, inclusive, de juro real negativo. Foi ali durante a pandemia ou pós-pandemia, né? O juro estava em 2%, a inflação disparou, né, logo depois ali. E aí as pessoas que estavam investidas em ativos pré-fixados com taxas baixas naquela época perderam dinheiro, né? Para a inflação. Dia após dia para a inflação ali, uma rentabilidade real negativa. É algo um pouco raro de acontecer, né? Mas às vezes acontece. Mas acontece. Né? Então, os títulos pré-fixados são mais indicados, buscados ali, quando você está com um nível de juros historicamente mais alto, né? Do que quando você está com um nível de juros muito baixo e de repente você fica travado numa taxa muito baixa. Né? Exatamente. Inclusive, na pandemia ali mesmo, a gente vê alguns clientes que se interessaram por títulos pré-fixados ali, na casa de 8%, quando o juro estava a 2%. Quando você olhar no curto prazo é maravilhoso, né? Você render 8% quando o juro está a 2%, é muito bom, mas se carregar esse juro a 8% até hoje, por exemplo, quando o juro está 15%, talvez não seja um bom negócio. Né? Não, de fato não é um bom negócio, porque você acompanha o CDI, né, entregando algo próximo de 15%, né, 14,85%, e querendo ou não, o brasileiro ele compara com o CDI, né, é cultural, não é a forma correta porque você tem que analisar cada carteira, cada caso, né, tem um objetivo diferente, mas uma forma simplista do brasileiro medir se a carteira está indo bem ou não é comparando ao CDI. Tá? Então, para fechar, né, até para voltar aqui nos indexadores, só para a gente fechar a questão, tem o título de inflação também, que é até o que a gente está abordando sobre inflação aqui, que vai corroer o seu dinheiro com o tempo, né? E aí você consegue se proteger contra a inflação, né, adquirindo um título indexado à inflação, que vai pagar a inflação mais uma taxa. E essa taxa varia dependendo da época que você compra. Isso, perfeito. Então, esse título híbrido, né, ele vai ter ali a inflação mais uma taxa fixa. Por isso que ele é híbrido. Ele vai oscilar com a inflação, como um título pós oscila com o CDI, mas ele vai ter uma parte fixa, que é uma taxa, IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 4. Isso vai depender também do movimento da taxa de juros ao longo dos anos. Então, se a gente fosse fazer uma escala, né, do título de renda, do indexador de renda fixa mais conservador para o mais arriscado, entre aspas, vamos fazer junto aqui? Qual que é o título mais conservador, o indexador mais conservador para você que está querendo fazer um caixa, uma reserva de emergência, para você que está com o intuito de montar aquela parte da carteira segura para, de repente, comprar um bem de curto prazo, planejar uma viagem, seria o pós-fixado. Porque ali a gente tem a capacidade de aplicar em renda fixa, que te dá mais capacidade de liquidez, de resgate imediato, correndo um risco muito baixo. Porque se os juros subir, se o cenário da economia estressar e os juros for para 17, por exemplo, esse título ele vai pagar 17. Se os juros cair, né, e a economia melhorar e for para 10, esse juro vai pagar 10. Então você tem ali como ter uma tranquilidade de que, se o cenário piorar, esse título ele vai estar entregando um retorno similar à taxa de juros. E no pós-fixado você consegue liquidez diária, né? Consegue liquidez diária. Nos indexadores não é usual, né? Então, no pós-fixado, se você precisar do dinheiro no dia seguinte, você consegue resgatar e está sempre acompanhando ali o CDI, a Selic, enfim, dependendo da classe. Exatamente. Agora, o segundo na lista, qual seria? Vamos lá, no objetivo de se proteger contra a inflação, né, a gente teria o indexador IPCA+, o híbrido, né, como você trouxe. O híbrido IPCA+. Ele te protege contra a variação da inflação. E por último ali o pré-fixado, que corre esse risco justamente da taxa real, né, oscilar em função da inflação. Ali. Exato. E a taxa, o título de inflação, ele é a forma, né, esse indexador de inflação,
ele é a forma mais correta para a gente fazer um planejamento de aposentadoria. Muito mais que o CDI por si só. Porque quando a gente fala de, olha, eu invisto para me aposentar, eu invisto para ter um complemento de renda e uma vida mais tranquila no futuro. Você tem que planejar a sua carteira comparando ela com uma inflação mais uma taxa. Porque a realidade do seu dinheiro vai ser esse processo de ter uma perda, né, uma perda de valor para a inflação, e você tem que ter um ganho sempre real ali, né? Então, eu diria que para títulos de longo prazo, para você se planejar para um objetivo mais longo, como a aposentadoria ou a aquisição de um imóvel, enfim, é muito interessante você contar com o título de inflação nesse processo. Desde que esteja com uma taxa boa, né? A parcela fixa do ativo IPCA+, seja uma taxa boa, né? Você pegar também IPCA mais 2 da vida, não tende a ser um bom negócio no longo prazo. Não tende a ser um bom negócio no longo prazo, e se acontecer cenários assim, a gente vai ver, por exemplo, outras classes que não a renda fixa andando muito bem, como bolsa, fundos imobiliários, que aí é uma parte mais voltada para investidores que querem um pouco mais de apetite a risco. Carteira de renda também, né? É importante dizer que IPCA+, para carteira de renda, é interessante para quem já tem o montante, quer converter em renda, porque ele consegue ter uma renda baseada na rentabilidade real, né? Então, se eu já tenho um patrimônio, eu preciso ter renda a partir daquilo, se eu estou indexado à inflação, eu sei que o fluxo de capital futuro, né, que eu vou receber dessa renda lá na frente, ele vai estar protegido, né, contra a inflação, porque o capital principal ele está pelo menos acompanhando a inflação e eu estou resgatando parte ou tudo do resultado real daquele indexador da parte fixa, né, do IPCA+. Então, vamos supor, tenho 1 milhão investido, quero ter uma renda ali. Se eu tenho IPCA mais 6, eu vou conseguir usar 6% desse 1 milhão e esse IPCA ele vai preservar o poder de compra desse 1 milhão ao longo do tempo para os saques futuros, né? Então você consegue ter uma renda com uma rentabilidade real, porque se você resgatar toda a rentabilidade nominal, ou seja, toda a rentabilidade do ativo, 1 milhão hoje, no final do ano você vai ter 1 milhão, você resgatou tudo que rendeu, né? Sim, sim. E aí esse 1 milhão depois de um ano ele vale menos do que 1 milhão hoje, aí você começa a perder poder de compra nessa renda que você vai ter lá na frente. Né? Exato. E, bom, e a gente sabe que IPCA mais 6 para prazos acima de 10 anos é uma taxa imbatível, né, no mercado brasileiro, né? É quando a gente começa a olhar assim, a rentabilidade dos sonhos, com base né? no histórico. Com base no histórico. Então hoje, por exemplo, a gente tem uma Selic que permite que a gente invista em títulos que entregue retorno acima de IPCA mais 6, né? Então, alguns até isentos. Até isentos. Então, eu acredito que para planejamentos de longo prazo, os títulos IPCA+, eles pode ser a melhor pedida para projetos mais longos. O pós-fixado é muito bom para caixas, para fluxo de caixa, projetos mais curto prazo, tá? Agora, um intermediário, que seria um pré-fixado, que é para prazos não tão longos, mas não tão curtos, aí passa a ser interessante, mas quando você tem uma análise, um fundamento ou um achismo, né? Uma alocação estratégica. Uma alocação estratégica de você achar que o cenário de juros a gente vai passar por ciclos econômicos, né? Juros altos, juros baixos, juros altos, igual na vida, né? Tem ciclos para tudo. Quando você achar que está num ciclo de juros alto, como a gente está hoje, a 15%, passa a ser interessante você garantir uma taxa para os próximos anos a 15%. Por mais que exista o risco da Selic subir mais, mas 15% ao ano, que historicamente é muito raro da gente ver, é muito raro. Poucas janelas na nossa história, a gente conseguia títulos conservadores do governo, ou CDBs, né, emissões bancárias, entregando 15%, 16%. Em 2015, ali 2016, que tinha uma crise fiscal também, né, semelhante, né, em termos do que a gente está tendo hoje, também no cenário interno tem muita relação com uma crise fiscal também, né, nesse sentido. O juros chegou a bater 14,25 ali, né? Então, obviamente, 15% historicamente não é um juro baixo. Para você ter uma ideia, isso está em todas as cartas ou livros que citam o Warren Buffett, né? O Warren Buffett ele é um dos maiores investidores da história e o desempenho dele, na média anual, gira em torno de 20% ao ano. 20% ao ano. Ele
fez o que fez, chegou onde chegou e virou referência no assunto. Mas isso em dólar, né? Real é um pouco diferente. Isso em dólar, mas em dólar para eles é 20%. É 20% do mesmo jeito. Estamos falando em porcentagem. Então é 20% ao ano. Então, se você tem ali um título que entrega porcentagem de 15% para a nossa realidade, porque aí se a gente começar a vincular com o dólar, vira uma conta complexa, mas 15% ao ano, a gente está falando de um título que está pagando uma taxa muito boa, tá? Nesse processo. E, historicamente, Marcel, se você faz um projeto de carteira de longo prazo, se você considera que a carteira vai crescer 10% ao ano, é um cenário otimista, né? Ao longo de 20 anos, a carteira crescendo 10% todo ano. Considerando a inflação de 5%, né, que a gente estima. Mas a média histórica da inflação é 7% no Brasil. Então, se a gente tem um IPCA mais 6, a gente está falando que é 7 da média histórica de inflação do Brasil, mais 6. A gente está falando acima de 10% ao ano. É por isso que esse título é um título de longo prazo, muito interessante para o investidor que quer separar uma fração da carteira para um projeto mais longo e de segurança, tá? E de segurança. Aí, voltando, os pré-fixados são janelas específicas, que vale a pena correr o risco. O pós-fixado você pode aplicar a qualquer momento, porque é aquele título seguro. Você pode buscar com juros baixos ou juros altos, porque ele vai entregar ali uma rentabilidade em linha e oscilante com boa liquidez de resgate. Então, e a gente tem que ir para a última classe agora, que são os títulos emitidos por empresas, né? Isso. Aí a gente falou dos 3 indexadores. No começo da conversa, a gente falou das classes de renda fixa, né? Agora, todas as classes que nós conversamos no começo do vídeo, nós falamos das emissões bancárias, falamos dos títulos do Tesouro e falamos também das empresas. Todas as 3 classes vão ter títulos com os 3 indicadores, né? Você consegue pegar um CDB a IPCA, você consegue pegar um CDB pré-fixado, você consegue pegar um CDB pós-fixado. Vamos lá para o Tesouro. A gente consegue pegar um Tesouro pós-fixado, né, que é o Tesouro Selic. A gente consegue pegar um Tesouro de inflação, que é o IPCA+, que é a NTN-B. E a gente consegue pegar um Tesouro pré-fixado. Tá? Vamos para a parte das emissões de empresas, que são as debêntures. Mesma coisa. Então, acho que ficou claro, né, que o indexador é uma caixinha e a classe da renda fixa é outra caixinha. Então a gente tem que entender na renda fixa para quem a gente está emprestando dinheiro, é o primeiro ponto, para quem a gente está emprestando. O risco está lá, afinal. O risco, no final das contas, é o risco de crédito. Para quem a gente empresta dinheiro e qual indexador faz mais sentido para a minha estratégia de investimentos. Se eu estou pensando numa aposentadoria, se eu estou pensando num trade, né, num trade entre aspas, de garantir uma taxa boa, porque essa taxa, de repente, daqui a 2, 3, 5 anos não vai existir mais no mercado, ou se eu quero ter realmente tranquilidade para vincular minha carteira ao CDI e ter mais capacidade de resgatar para, enfim, fazer um negócio aqui, comprar um veículo, fazer uma viagem. Então, E até ranquear com relação ao risco, né? Para a gente não esquecer que é um ponto importante que muitos clientes perguntam, também se preocupam com isso, por motivos óbvios. A gente tem lá, como o Charo já comentou, né, os títulos públicos, que tem, vamos dizer, o risco soberano, que a gente fala, né? Isso. Tecnicamente ele é o título menos arriscado. Depois a gente tem a caixinha das emissões. Aqui, teoricamente, o governo tem a menor chance de dar um calote. Dar um calote, exato. E, em segundo lugar, a gente tem ali as emissões bancárias, porque conta ali com o Fundo Garantidor de Crédito. É importante. É importante a gente abordar isso também. E aí, a saber, né? Você vai estar coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito se você tiver até 250 mil por emissor. Você não precisa, para estar coberto, investir só até 250 mil em renda fixa, porque você pode distribuir em diferentes emissores. Então, vamos supor, tenho 500 mil. Você pode dividir 250, até 250 em um, até 250 no outro. Lembrando que, na hora que for fazer a alocação, se preocupar, né, e os assessores, obviamente, fazem essa conta, na hora da alocação, não encher o copinho todo na compra, né? Porque você vai ter a rentabilidade do ativo também, que precisa estar coberto. Então, tem que se fazer a conta, uma estimativa, né? No pré-fixado é mais fácil, né? Mas um valor menor. Exato, tem que jogar um valor menor ali para você estar coberto até o vencimento do ativo, né? Ficou claro? Porque se eu aplico 250 mil, vai ter juros que vai aumentar esse valor. Então, lá na frente, se der algum problema,
eu perco todo o meu lucro, né? Que é o que eu ganhei no negócio e tem o principal. Mas, né, o ideal é que você coloque 200 e pouco para que esses juros, né, chegue até 250 mil para que você seja coberto integralmente. Indo para, finalmente, emissões, né, de empresas, ali não tem fundo garantidor. Então é importante saber para qual empresa você está emprestando dinheiro para que seja uma empresa grande, sólida. A gente tem até o ranking lá, né, pelo rating, do AAA até o menos CCC, né, que são as empresas mais arriscadas ali. Até o Deus nos acuda. Deus nos acuda, para você entender ali, dado uma avaliação externa, né, de uma empresa que classifica esse risco, né, então a Moody's, Fitch e S&P, né, são as três principais aí que avaliam o risco financeiro, né, das empresas, dos ativos. Então é importante estar focado em ativos com nível de risco menor, né, com uma nota maior. Da mesma forma que o título pré-fixado, o indexador pré-fixado é que tem a maior possibilidade de risco das classes de renda fixa, o crédito privado, né, empresta dinheiro para a empresa, é onde você vai ter o maior risco do processo, que é o risco de crédito, porque não vai ter FGC, como você mesmo disse, tá? E você tem que ter uma avaliação da empresa, né, uma confiança que aquela empresa vai ser saudável, vai ter um fluxo de caixa positivo, está entregando resultados consistentes há um bom tempo, para que você evite um default, né, que a empresa quebre no processo e você perca o seu dinheiro. Você pode perder todo o seu dinheiro se você colocar... Isso uma média, né, pessoal? Porque se você emprestar dinheiro para uma empresa gigantesca, às vezes é menos arriscado até do que você estar acima do FGC e um monte de banquinho pequeno. Exato, a gente tem empresas que são a base da economia do Brasil, né? A gente acha, assim, emissores AAA de extrema qualidade. Itaú, a própria Petrobras, que já passou por momentos de altos e baixos, mas é uma empresa estratégica para a Vale, né? nossa economia, para a Vale. Itaú, né? vai ser emissão E bancária. E lembrando, tudo que a gente está falando aqui, o investidor, ao fazer a análise para acoplar esse investimento para a sua carteira, é uma avaliação de risco-retorno. Nada mais é do que risco-retorno. Se eu invisto num título que eu quero super segurança, ultra segurança, eu vou ter que me contentar com uma taxa de retorno menor. Se eu invisto no Tesouro Selic, eu vou contentar com uma taxa de retorno menor do que um crédito privado, né? Então isso tudo vai variar de acordo com o perfil, né? E com a rentabilidade alvo de cada investidor. O que a gente tem que fazer, né? O que está nas nossas mãos para poder mitigar isso? É diluir o risco, é diversificar, porque se eu boto tudo também no título ultra conservador, eu vou ter uma taxa de retorno mais amassada. Agora, se eu coloco uma parte aqui, outra parte na emissão bancária, outra parte em crédito privado para engordar a minha taxa de retorno, eu estou, convenhamos, né? Eu estou diluindo o risco de ter algum tipo de problema. E mesmo assim, incrementando uma taxa saudável para o meu portfólio, tá? Então, acho que a diversificação, a gente, né, chega num ponto fundamental aqui. Não existe título melhor ou pior do que outro, tá? Existe o título que vai encaixar bem para a sua estratégia. E a diversificação ela tem que estar ativa nesse processo para que você não se arrependa, né? Ou não dê uma cabeçada de colocar todo o seu dinheiro num título por falta de conhecimento, ou por achar que a rentabilidade daquele título está melhor, se você olhar friamente ali, esse está pagando 2% a mais do que esse, vou colocar tudo aqui. E essa empresa ou esse título eventualmente der um problema, né? Que aí é o pior dos cenários. Exato. Bom, acho que deu para clarear bastante aí com relação à renda fixa dos investidores. A marcação mercado é um tema importante também, a gente não abordou nesse vídeo, mas tem outro vídeo que a gente gravou trazendo marcação mercado, foi com o Douglas, inclusive, que eu gravei. Então, agradeço muito aí pelos esclarecimentos, né? Charo, assessor de investimento da Valor aqui, a gente está à disposição para atender mais clientes. Se tiver interesse em conversar com a gente também, Charo, pode deixar seu contato também. Instagram, Alves Charo, tudo junto. Alves Charo com CH. Maravilha. Tá, só seguir lá. Perfeito, pessoal. Então, a gente fica por aqui. Até a próxima.